Gente, não é porque eu não estou dando boa noite nos últimos dias que vai acontecer esse boa noite desmaiado aí. Vou dar uma segunda chance. 1, 2 e... Boa noite a todos. Já começou a melhorar, né? Agora a ala encarnada se manifestou. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar sobre um tema interessante. Não separeis o que Deus juntou. E quem vai falar para vocês sou eu. Bacana, né? Mas o legal é que a gente vai construir esse estudo, nós vamos conversando e aos poucos nós vamos construindo. A participação de todos é muito bem-vinda, ok? Eu queria saber aqui, tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita? Seja bem-vinda, que Jesus traga o esclarecimento que você veio buscar e o conforto para você também. E tudo há de fluir na mais perfeita tranquilidade que o Pai nos concede. Mas não tem jeito da gente começar uma tarefa com Jesus sem conversar com Ele, né? Não que o ambiente precise, porque o ambiente é preparado com muito carinho pela espiritualidade maior que nos assiste. Mas somos nós que precisamos entrar em sintonia com esse ambiente para que efetivamente nós possamos usufruir dessa bênção maravilhosa que é o contato com o mais alto, em nome de Jesus. Então eu vou convidar vocês a nos acompanhar numa prece para que a gente dê início aos trabalhos da noite. Ó Jesus, divino e amado Mestre, irmão querido, ó companheiro dileto de todas as horas, aqui estamos para mais uma noite de estudos, à luz dessa maravilhosa doutrina que esclarece, que conforta, que consola, e como havias nos prometido há quase 2000 anos, o Consolador prometido. Divino Jesus, rogamos que essa noite seja amparada, iluminada por vossa espiritualidade maior, de maneira tal a qual possamos falar sobre esse assunto com a serenidade e a responsabilidade bendita e certa, para tratarmos com a afabilidade e a doçura necessária a esse tema. Nos induza, Jesus, nos oriente, nos conduza, para que possamos aproveitar ao máximo essa bendita oportunidade de falar do Teu Evangelho. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Vou fazer uma perguntinha aqui. Quantas pessoas aqui são casadas nessa encarnação? Pode levantar a mão, não é vergonha não, tá, gente? Que bom. Então aqueles... Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem é que está namorando? Pode levantar a mão também, gente. Não precisa ter vergonha não. Está no caminho. Ótimo. Vocês já perceberam que nós somos criados desde pequenininhos com o conceito de nos unirmos a um outro ser para a formação de uma família?
qualquer que seja a nossa crença, a gente vem caminhando desde pequeno com essa orientação, baseada no exemplo dos nossos pais e dos parentes da comunidade onde a gente está inserido. Ok, mas o que vem a ser realmente o casamento? Essa instituição é bendita. Vamos falar um pouquinho, não vou esgotar o assunto, tá? Pode ficar tranquilo. Nós temos muito que falar sobre isso. É um assunto extremamente interessante, importante porque ele tem um cunho, não só religioso, mas um cunho moral muito intenso, e que nós estamos, infelizmente, desprezando. Mas vamos lá, vamos conversando e a gente vai entendendo. Primeiramente, meus queridos, eu queria falar sobre esse tema, a passagem bíblica desse capítulo, que esse capítulo 22 do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou. E fala basicamente dois assuntos: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Vamos pontuar sobre os dois. No primeiro, eu vou ler uma passagem do Evangelho. Também os fariseus vieram ter com ele para tentar-lhe e lhe disseram: será permitido um homem despedir-se sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já serão duas, não serão duas, mas serão uma carne. Não separei, pois, o que Deus juntou. Mas, por enquanto, retrucaram eles. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da natureza de vossos corações que Moisés permitiu que despedisseis suas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que se despede de sua mulher, a não ser que em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Parece confuso? Vou contar uma historinha legal para vocês. Não sei se vocês sabem, Jesus não escreveu uma linha do seu evangelho. Todo mundo sabe disso? Não? Bacana. Quem escreveu foram os apóstolos. Não que Jesus não soubesse escrever não, tá, gente? Fosse analfabeto, não é isso não. Jesus, um ser muito esclarecido, ele vivenciou o seu evangelho o tempo todo. Os registros das passagens do Cristo foram feitos pelos seus apóstolos e em tempos depois da passagem do Cristo pela terra. E o que os apóstolos escreveram, está com um microfone muito grande, o que os apóstolos escreveram foi traduzido em diversos idiomas, fazendo com que a essência de muitas das passagens se perdessem. Então criassem... Conseguiu? Oi, melhorou? Fazendo com que muitas das suas passagens perdessem um pouco do teor. Continua comigo. Vocês desculpem, só um pouquinho, gente. Peraí. Oi. Não, você está mexendo no lugar errado. Nem. Aqui, ó. Eu baixei um pouquinho para você ver. Baixei de 2 lados. Oi. Aqui, ó. É aqui, ó. Oi. Muito bem. Vamos lá. Então, o que acontece? O teor se perdeu. Então, algumas das passagens, naturalmente, a gente encontra uma certa dificuldade na compreensão. Mas vamos esmiuçar um pouquinho para trazer isso. Quando Moisés teve com os hebreus, libertou todo mundo e fizeram uma excursão pelo deserto, alguém já ouviu falar nessa passagem?
Foram só 40 anos, tá? Passeando, saiu, viu o pessoal, gente do Egito, vamos fazer uma excursão, vamos largar isso aqui, vamos fazer uma excursão bacana para uma terra prometida. E eles caminharam durante 40 anos. Lembrando que a cultura egípcia, ela permitia em algumas situações a poligamia. Então, os hebreus perderam essa referência porque imagina 40 anos só que eles levaram para chegar. Os hebreus passaram algumas gerações sob o cativeiro egípcio. Então, naturalmente, se desvirtuaram dos conceitos antigos. Então, dessa forma, era necessário que houvesse alguma forma de disciplina desses corações ainda tão translocados. Porque o povo hebreu acreditava num Deus único. Os egípcios acreditavam em vários. Então, em dado momento da vivência dos hebreus junto à cultura egípcia, naturalmente, alguns costumes foram adulterados. Porque adulterar quer dizer que não é trair não, viu gente? Adulterar quer dizer transformar. Então, esses conceitos foram alterados. Dessa forma, perdeu-se a referência. Então, Moisés, sabendo da importância da constituição da família, o que ele fez? E nas suas escrituras, nas suas leis, ele começou a falar sobre a importância do casamento. Porque o negócio estava tão solto que o cara casava com uma aqui, tinha filhos com ela, cansava dela, não quero ser mais não, achava uma mais nova, tinha filhos com ela e ia embora. Isso ia virando uma situação extremamente confusa, que dificultava demais a relação, e era motivo de muita confusão. Então, quando Deus, através dos profetas anteriores, falava da união, aí Moisés resgata isso, falava da união do homem e da mulher numa só carne, ele falava da importância de se unir o masculino e o feminino, para que os dois se completassem. Este é o conceito do casamento. Não sei se vocês acreditam nisso, mas o conceito é esse. Não é porque um cara tem mais dinheiro que a outro, não é porque tem uma vida melhor, não é nada disso. A ideia simplesmente é unir as duas partes para completar. Porque é sabido que normalmente os homens trabalham a razão, as mulheres trabalham o sentimento. É assim, evidente na característica delas e na característica deles. Então é necessário que haja a união dos dois para que haja o quê? Equilíbrio. Deus o tempo todo, através das suas sábias leis, nos fala de equilíbrio. Então, quando ele começa a nos direcionar sobre o que é o casamento, que nada mais é do que a união de dois seres afins, daqui a pouquinho nós vamos falar o que quer dizer isso, de maneira tal que esses dois seres consigam se completar. E tem um outro fator, o fruto desse complemento vem na forma de filhos. Agora imagine só a sabedoria divina quando trata essa questão do casamento. Quando você tem dois seres que se afinizam, ou seja, compartilham de mesmos valores, de mesmos ideais, que resolvem caminhar juntos. E aí, o fruto desse relacionamento, dessa afinidade, é um filho. Imagine que ambiente extremamente favorável é para um espírito recém-encarnado. Imagina só, você chega no seio da família, formada pelo seu pai e sua mãe, e eles, num ambiente extremamente harmônico, equilibrado, trazendo para você todas as condições de um sucesso encarnatório. Tá aí, tá tranquilo, gente? Até aí tudo bem? Se tiver dúvidas, por favor, só levantar a mão. Então, esse é o conceito. Mas como eu havia falado, eles estavam um pouquinho desvirtuados, isso não pegava bem. Então, e tinha muito dessa separação, de largar para lá. E aí Moisés, resgatando essa orientação,
dos profetas anteriores a ele, diz o seguinte, que o que Deus une, ninguém pode separar. A princípio foi assim. Não sei se vocês sabem, Moisés, através das suas leis mosaicas, ele veio com um objetivo: botar ordem na casa. E para você botar a ordem na casa, não é passando a mão na cabeça. Você tem que ser firme. Porque o negócio estava tão assim, solto, que tem a famosa passagem, quando Moisés sobe para buscar os 10 mandamentos, né? O pessoal faz um bezerrinho de ouro lá embaixo, faz uma festa danada para honrar o bendito bezerro de ouro. Então era necessário que o povo fosse disciplinado, já pensando, isso dentro dos desígnios divinos, já pensando na vinda do Cristo. Porque não tem jeito de você amar se você não tem disciplina. Porque a disciplina, ela faz com que você respeite, observe e se comporte de uma determinada maneira tal que você consiga se relacionar melhor com os outros. A vida numa sociedade disciplinada, ela é mais harmônica, ela é mais equilibrada. E quando eu falo disciplina, eu não estou falando de crueldade, de maldade, de medo. Não é isso. A disciplina, quando se fala, é respeito, é compreensão de limites, é compreensão de valores, comungar experiências, mas com um cunho respeitoso, um cunho equilibrado. Quem aí assistiu aquele filme, o Chico Xavier? Só? Mas ninguém assistiu, não? Está até no YouTube esse negócio, gente. Ninguém assistiu. O Chico, o primeiro. Contando a história dele. Quando o Chico conhece Emmanuel, ele vira e aí, falou, nós precisamos fazer algumas coisas e tal, tal. E aí, o que a gente precisa? Ele falou, o Emmanuel virou para ele e falou, só 3 coisas. O quê? Disciplina. Qual que é a segunda? Disciplina. E qual que é a outra? Disciplina. Então, disciplina o tempo todo. Nós precisamos ser disciplinados. Então, foi dessa forma que Moisés começou a introduzir novamente aos hebreus o conceito de a função do homem e da mulher. Lembrando que, naquela época, as sociedades eram patriarcais. E você sabe me dizer por que as sociedades eram patriarcais? E aí, gente? Detalhe, tem um combinado. Assim é sim, assim é não. Assim eu não sei dizer o que é não. Então, por que as sociedades eram patriarcais na antiguidade? Um palpite? Pode errar, tá? Vamos lá, vamos dar uma ajudinha para vocês. Aí nós vamos resgatar umas coisas do passado, tá? Quando os homens começaram a ficar em pé, os machos, por características fisiológicas, eram mais fortes e normalmente disputavam as fêmeas. Até aí tudo bem? Sim, gostei do sim. Até aí. Isso, à medida que o homem foi evoluindo, continuou o homem mais forte, buscando as fêmeas para satisfazer suas necessidades, protegê-las inclusive, e com isso o homem ganhava poder sobre as mulheres, através da força, é verdade. Então as primeiras sociedades eram patriarcais, no qual o homem era a cabeça da família, e com isso ele tinha a responsabilidade de proteger, de prover e de reproduzir. Por isso as sociedades antigas, isso de todos os povos, eram patriarcais, porque os homens eram a cabeça da sociedade, a cabeça da família, o pilar da família eram os homens. Tanto que até hoje, tem mudado, mas até hoje, quando um homem e uma mulher se casam, quem é que leva o nome? Quem que normalmente mexe o nome? As mulheres. Elas levam o nome do homem. Sabe por quê? Linhagem. Isso é uma coisa mais antiga que a gente imagina. Então ainda está sentindo patriarcal aí. Ainda temos alguns restícios. Ainda temos muito aí. Isso, normalmente é a mulher que altera o nome
recebendo o nome do marido, para que o nome do homem seja preservado. Olha que coisa, né? Tanto que, se vocês observarem a nossa lei civil, ela fala o seguinte: o esposo e a esposa, normalmente o detentor dos bens, claro que tem exceções, é o homem. Se o homem faltar, metade dos bens é para os filhos e metade é para a esposa. Entenderam? Então ainda temos muitos resquícios disso aí. Bom, já falamos um bocadinho de Moisés, e aí a gente começa a falar que havia essa necessidade realmente da gente cadenciar, de pôr ordem na casa, sobre essa relação homem-mulher. Porque até então, a mulher era tida como um objeto. Pasmem. Ela não tinha direito a nada. Vamos ser mais... 21, né? Um pezinho. Era uma mulher, infelizmente, era objeto de troca. Ela era de troca em que sentido? Olha, eu tenho uma filha, umas cabras e tudo mais. Casa com ela, eu te dou umas cabras aqui, te dou umas ovelhinhas. Era moeda de troca. Se faziam os casamentos, na grande maioria, por interesse, para se aumentar a riqueza ou se proteger um patrimônio. Os dotes. Se você tinha uma mulher, você tinha que preparar algum bem para que algum homem, algum dia, você quisesse fazer uma aliança com ele, falou: eu te dou minha filha, te dou um dote. Te dou tanto para você tomar conta dela para mim. E o cara topava o casamento. Enfim, coisas do passado. Não vão tão longe, não, que os nossos pais, talvez nossos avós, viveram situações parecidas com isso, tá? Mas, enfim. Então, a instituição do casamento tinha que ser organizada de maneira tal a acontecer. Porque o homem se sentia poderoso, com direito a ter mais de uma mulher, se sentia nesse direito, e era visto isso com extrema normalidade. Tanto que o adultério no passado, por parte dos homens, era aceitável. Já o das mulheres sempre foi condenável. Olha. Quem inventou isso, né? Os homens, é claro. Isso é fato. Os homens, é claro. Graças a Deus isso está mudando, gente. Infelizmente ainda temos alguns lugares que a gente observa isso, mas isso tem mudado. Então o que a doutrina nos traz? Aos olhos de Deus, o homem é diferente da mulher. Estou falando espírito, tá, gente? Igual. Todos concordam com isso? Então vocês concordam que existe a necessidade de um equilíbrio de forças entre os dois? Então, quando Deus, aí já vamos trazer para o aspecto religioso, quando Deus fala que existe um ser macho, mas não é macho brigador, fazer tudo de confusão, não, é da espécie, tá, gente? Gênero masculino. Existe um macho e existe a fêmea. Deus preparou os corpos desses dois indivíduos para que pudessem ter condição de procriação. O homem não engravida. Todo mundo sabe disso, né? Ainda bem. Não, é um acerto, porque na próxima encarnação ele volta mulher. O homem não engravida. Então, quando o conceito da união de dois espíritos simpáticos, através do casamento, um deles é a reprodução, como eu já havia falado, para criar realmente esse ambiente mais favorável e propício ao sucesso reencarnatório de um espírito. E Deus coloca em todos os nossos corações, e principalmente na nossa consciência, um negócio chamado livre-arbítrio. A todo instante, nós temos condição de fazer escolhas. Essa é uma das coisas mais bacanas que existem nós em relação aos animais. Nós escolhemos o caminho que trilhamos. Aí vem aquele ditado: a semeadura é livre, mas a colheita... Pois é. Então muitos de nós passamos mal perrengue porque a gente escolheu errado. O que é normal. Uma criança vai acertar tudo que ela vai fazer? Claro que não, ela vai errar. Faz parte do aprendizado dela, como qualquer um de nós. Então nós temos essa necessidade
de erro e acerto. Erro e acerto. Uns de nós preferem errar um tempo maior. Vamos colocar assim. Outros de nós falam, errei uma vez, tá legal, então vê o outro errando. Opa, já aprendi com um cara ali, não vou errar. Eu tinha um colega de trabalho que falava uma coisa muito bacana. Ele falava o seguinte: a vida é muito curta para a gente ter que errar o erro do outro. Vamos ser mais espertos, a gente erra e observa o outro, o erro do outro, para aprender com o erro do outro também, para não ter que errar igual. E realmente é coberto de razão. Então, até então, nós já concordamos, ou pelo menos já falamos a respeito, que a função do casamento, a primeira delas, é criar esse vínculo afetivo na matéria entre dois espíritos. Para que, diante das situações do cotidiano, seja aquele que provê e daquela que cuida e gera filhos, possam existir interações entre esses espíritos de maneira tal que se crie um vínculo afetivo e se cresça. Tem um ditado muito interessante que fala o seguinte, que a gente só descobre quem é companheiro ou companheira quando ele senta e come 1 quilo de sal com a gente. Já ouviram esse ditado? Porque enquanto está tudo muito bom, está tudo muito bem, vamos passando. O dia que a gente tem que sentar para comer 1 quilo de sal, aí você vê quem é seu companheiro, sua companheira. Porque alguém vai espanar. Senão... Oi? Pois é. Mas é isso aí. O objetivo do casamento é isso. Para vocês terem noção, a espiritualidade nos fala, vamos lá, uma estatística bem otimista, uns 95% dos casamentos atuais é por compromisso. Compromissos de outras caminhadas entre irmãos que necessitam conviver debaixo do mesmo teto, constituir família recebendo aqueles desafetos ou aqueles irmãos queridos na condição de filhos, para que haja efetivamente o crescimento. E aí a gente para e pensa, poxa vida, como é que a gente está vendo as famílias hoje? Está ficando estranho, não está? Porque até então, a grande maioria de nós, como eu perguntei aqui no princípio, quem era casado, quem que estava namorando, a gente coloca assim, é orientado, diante dos nossos costumes, a você encontrar um companheiro, uma companheira, e com ele caminhar juntos, em determinado momento ter uma família, um lar e tudo mais, viver experiências e crescer junto com eles. Construir patrimônio, o que vocês quiserem. Nós somos treinados, a nossa sociedade, isso é intuitivo do ser. Então a gente tende a fazer isso. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Qual é a célula da sociedade? Alguém saberia me dizer? Oi? A família. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A nossa célula da sociedade está saudável ou está doente? Por quê? Vai pensando, deixa eu beber uma água aqui. Obrigado. E aí, saudável ou doente? Hein? E por quê? Falta união, diálogo, o que mais? Compreensão, o que mais? Orgulho e egoísmo. Olha que legal, que tanta coisa que a gente está vendo. Se a célula da sociedade está doente, o que acontece com a sociedade? Sim, fato. Então, quando nós, coloca assim, começamos a alterar de novo. Lembra que antes de Moisés o negócio estava bagunçado, Moisés chega, colocou um pouquinho de ordem na casa, só que depois a gente resolveu bagunçar de novo. A humanidade, de tempos em tempos, ela dá uma bagunçada no meio de campo, e depois acontecem situações que fazem ela voltar para o trilho. Isso faz parte da evolução de cada um de nós, da humanidade como um todo. Então, o que acontece? Nós temos a célula da sociedade está doente, por causa dessas quantidades de situações que vocês falaram.
nós temos uma sociedade doente. Isso nós conseguimos concordar, que a sociedade não é uma sociedade harmoniosa. Vocês concordam comigo? Infelizmente, é uma grande verdade. Mas já tem uma notícia boa, isso tem jeito. Isso tem cura. E eu vou falar daqui a pouquinho porque tem. Então, se a nossa sociedade ela está doente, por que ela está doente? Essa é a perguntinha boa. Alguém saberia me dizer? Fora essas condições, tem orgulho, vaidade, egoísmo. Por quê? Uma falta de união, né? Respeito. Olha, que mais? Começou a falar. Vamos enveredar por esse caminho? O que acontece? Não sei se vocês estão sabendo, mas a Terra está caminhando para a regeneração. Hoje, ele é um planeta de prova e expiações. O que é prova e expiação? Você vai ver certas situações, expiação é basicamente penitências. Situações assim, forçadas para você se corrigir. Bacana? Estamos caminhando para a regeneração. Só que a grande maioria de nós ainda não ficou bem resolvido com essa questão de regeneração e com as nossas provas e expiações. Vocês já pegaram um menino rebelde, quando você coloca ele de castigo, ele fica pirracento? Ele se rebela um pouquinho mais? Aí você tem que endurecer o grau do castigo, para ver se o bichinho baixa a bola dele. É basicamente isso que está acontecendo conosco. A vida, de uns anos para cá, ela vem nos colocando certas situações, em certos momentos, no qual nós temos que enfrentar, literalmente, o nosso eu interior, o nosso homem velho que habita dentro da gente, para trabalhar certas situações. Os mais vividos, não vou falar mais velho, fica esquisito, mas os mais vividos viam certas situações acontecer no início de uma existência. O sujeito desencarnava, fulano quando era vivo aprontava e nunca deu nada. Hoje, a gente já está vendo situação do cara aprontar de manhã, de tarde, e já está lá pagando. Já está acontecendo alguma coisa em uma forma de cobrança ou de reparação. Verdade ou mentira? A velocidade está muito intensa. Antes o castigo vinha de cavalo, agora vem de avião. Isso. Ou pior, vem o Wi-Fi. Então, está acontecendo, gente, porque o nosso tempo para regeneração está se aproximando. Todos nós aqui já vivenciamos momentos de pressão. Olha, eu preciso que você faça isso na escola, o trabalho tem que estar pronto amanhã, você tem prova amanhã, você tem tempo para fazer isso, você precisa resolver aquilo até tal hora, você precisa pagar uma conta e não tem. Isso tudo gera uma certa ansiedade e inquietação em todos nós, não é verdade? É o que está acontecendo a nível espiritual. Nós temos algumas coisas para serem corrigidas. Essas coisas nós ainda não começamos a trabalhar por questões de zona de conforto, de relutância, até teimosia mesmo, de querer mexer. E a vida está nos pressionando por causa dessa transformação que está se aproximando, com várias situações provocando em nós a necessidade da mudança. Vocês querem ver um exemplo? Pensa num sujeito que detesta matemática. Tá bom? Esse cara detesta matemática. Só que a vida dele, em determinado momento, começa a obrigar ele a ter que fazer algumas continhas. Porque senão vai faltar o arroz, ou vai faltar dinheiro para pegar o ônibus, ou vai chegar atrasado. Vai acontecer alguma coisinha. E ele se vê obrigado a mexer com... E ele detesta matemática. E ele vai vivendo, e cada dia mais vão acontecendo situações a qual ele tem que buscar o recurso que a matemática oferece, de fazer essas continhas para ver se as coisas vão dar certo ou não. Ele vai resistir, primeiro vem uma revolta, vem uma inquietação, um nervosismo, e em determinado momento ele entende, peraí, eu vou ter que dar um jeito de aprender matemática, porque não dá mais, eu não consigo viver sem ela. E aí ele aprende matemática. E vê que a vida dele fica mais simples. Esse foi um exemplo bobinho, agora vamos trazer para a nossa vida. A vida está nos convidando a transformações constantes. Em várias situações, seja um filho complicado, seja uma escola, seja uma conta, seja um trabalho que te cobra uma convivência com uma pessoa mais complicada, um nível de cobrança, um nível de percepção mais apurado. E a grande maioria de nós está naquela primeira fase do sujeito lá, que faz assim engasgado, rebelado com isso. Fica extremamente agitado.
Nós vivenciamos hoje, eu tenho um colega, um amigo espírita nosso aqui, que ele costuma falar, estamos vivendo uma efervescência. Porque estamos sendo cobrados, e muitos de nós, a primeira postura é de rebeldia, é de inquietação. Então, com isto, veio o que vocês falaram aqui, veio egoísmo, veio a vaidade, veio o orgulho, que são, coloca assim, instrumentos de autopreservação. São os primeiros que a gente usa para se autopreservar. Quer ver um exemplo? Se você está numa situação, num grupo, passando fome, você encontra comida, se você não tiver a cabeça muito no lugar, a primeira coisa que você vai fazer, vai pegar aquela comida e comer, depois você fala para os outros. Ou então nem fala para os outros que você achou alguma coisa. Deixa só um pedacinho para alguém, achei ali, ó. Ou então você come tudo e não fala com ninguém. Verdade ou mentira? Exemplo bobo, mas é o que acontece. Então, voltando à condição da célula, a mãe está doente. Todos nós estamos imersos nesse processo de evolução. E por nos encontrarmos dentro desse processo, estamos sendo provocados, muitos de nós estão na condição extremamente desconfortável, não está sendo fácil para ninguém. Agora, a maneira com a qual a gente lida que faz toda a diferença. E com isso, nós estamos abrindo mão de certas coisas, num sentimento de desespero misturado com egoísmo, vaidade, vocês podem escolher. Então, trocando em miúdo, para sintetizar na palavra, estamos todos olhando para o nosso umbigo. Estamos esquecendo do compromisso de vivermos juntos. E aí, nós recebemos ferramentas divinas para a nossa melhoria. Uma caixinha que antigamente você só falava alô, alô, agora você fala com o mundo inteiro, bate foto, filma, faz o que você quiser. Então todo mundo descobriu que isso é legal. E que isso é legal, isso vai resolver o meu problema. E está todo mundo fugindo para dentro dessa caixinha, na forma das tais redes sociais, dos grupos. Estamos abrindo mão de nossas responsabilidades uns para com os outros. Olha como é que isso é sério. Estamos deixando de nos amarmos, de convivermos, para vivermos num mundo utópico. Que é aquele mundinho que faz de conta que está ali, dentro de uma rede social. E com isso, eu como pai de família, vou pensar mais em mim. Os meus filhos, eles se virem e sigam a vida deles. Aí cada um está com a sua caixinha, está encontrando pessoas que pensam mais ou menos iguais, estão se afastando. Antigamente, a responsabilidade da educação, que é a maneira com a qual o indivíduo se porta diante da sociedade e diante do outro, era dos pais. Quem é mais vivido sabe disso. E a responsabilidade da instrução, que vai te ensinar a ler, escrever, falar e ter conhecimentos, é da escola. Tudo bem nisso aí? Isso era antigamente. Hoje, por cargas d'água, diante dessa célula doente, os casais estão passando essa responsabilidade para a escola. E a escola virando e falando assim, eu não tenho essa responsabilidade. Os filhos estão crescendo sem referência de educação. Tem instrução, mas não tem educação. Falta o senso de dever, responsabilidade, hombridade, compromisso, que são os pais que devem transmitir, não a escola. Se nós pensarmos que a escola é responsável por isso, estamos falhando. E o pior, falhando com um indivíduo que é o nosso irmão perante Deus, que Deus confiou a nós a guarda e a responsabilidade de orientar nessa existência. Pensem bem o sofrimento que um pai vai ter de descobrir que um filho se desviou no caminho para droga, devassidão e marginalidade, porque ele poderia ter dado, descobrindo depois que se ele tivesse dado um pouquinho de atenção e educação, esse filho não tinha enveredado por esse caminho. Por isso nossa célula está doente. Nós estamos vivendo esse momento, mas em vez de vivermos em grupo familiar, compartilhando, lembra do princípio de comer o sal? Em vez de comermos o sal juntos, cada um quer comer o seu torrãozinho de açúcar e deixa o outro comer o sal. É isso que está acontecendo.
Eu sei a receita disso? Sei. Jesus vai resolver. Só Jesus. A coisa aperta. Vai no Evangelho de Jesus. O tempo todo a gente fala que o Evangelho de Jesus nada mais é do que um manual de vida. Vamos buscar no Evangelho de Jesus o refrigério, a orientação, a serenidade, o esclarecimento, o conforto do que fazer. Em vez de sair por aí buscando bendita rede social. Um tanto de gente que é todo mundo conectado. Olha que coisa bonita. Todo mundo conectado. Não conheço ninguém. Ninguém aperta minha mão. Ninguém vai me ver quando eu estou doente. Ninguém sabe que eu existo. Mas eu tenho uma legião de seguidores, de pessoas que gostam de mim. Legal. Nem sabe quem você é. A tecnologia veio. Nos foi permitido que a tecnologia viesse para nos trazer benefícios de crescimento. Mas é igual aquela criança que você dá um brinquedo para ela. O brinquedo é um brinquedo pedagógico, dela aprender a montar, de encaixar as pontinhas. A primeira coisa que ela pega o brinquedo e joga na parede. Pá! Chuta! Nós estamos fazendo isso com a tecnologia que nos foi ofertada. Nós estamos usando de maneira errada. Ela veio para facilitar a vida nossa. Não para criar esse tipo de dependência. Desculpem o que eu vou falar agora. Esse vício. Há uns anos atrás, o WhatsApp teve fora do ar 3 dias. Vocês precisam ver como é que consultórios de psicólogos encheram pessoas com depressão. Pessoas que hoje nós estamos perdendo uma coisa fundamental, de extrema importância, saber conversarmos. Em algum momento alguém se cismou que tinha que inventar um vocabulário para falar no telefone mais rápido. Começou a comer palavra. Uma palavra grande virou com 2 letras, 3 letras. E nisso é um mau uso da ferramenta. Uma pessoa senta do lado da outra, não consegue conversar com ela. Você consegue mandar mensagem, mandar retratinho, mandar... Como é que chama aqueles bichinhos que mexe? Manda por... Eu tive um colega que ele deu uma festa, um exemplo interessante. Ele deu uma festa, no que ele deu uma festa, o pessoal sentou na mesa lá e todo mundo... Está parecendo que estava rezando. Já viu o pessoal da antiga quando rezava o rosário? Só que no botãozinho. Aquele negócio todo. Ele chegou lá, o pessoal... Na mesa, ninguém falando um com o outro, só aqui. Às vezes um mandando mensagem para o lado. Que coisa idiota. Desculpa. Mas é idiota. Aí o que acontece? Ele falou, gente, vai embora. Por que você não chamou? Eu chamei vocês para festa, para a gente conversar, para a gente rir junto, para a gente contar a história, para saber como é que vocês estão indo, o que vocês estão fazendo. Vocês estão nessa porcaria desse telefone aí, mandando mensagem, sei lá para quem, às vezes estão mandando um para o lado do outro. Ah, mas é divertido vocês conviverem, gente. Nós precisamos dar mais valor à convivência. Isso é uma das formas da gente tratar essa célula doente. As pessoas estão esquecendo da importância de se viver em comunidade. Mas não é comunidade virtual, não. É comunidade física mesmo. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Nós precisamos disso. Quando a gente começar a dar mais atenção a essas situações, as nossas provas vão ficar mais fáceis. Porque Deus coloca um do lado do outro, justamente para se ajudarem. Agora, se a gente enfurna nesse mundinho de faz de conta, onde todo mundo é feliz, todo mundo vive em festa, viajando, fazendo e acontecendo, a gente vai ser uma ilha, num gigantesco arquipélago de solitários. O amor explica. Ele sempre esteve aí, a gente só não está dando atenção para ele. E antes, vamos supor, antes de internet, você fazia aniversário, a pessoa ligava com você. A pessoa de longe te ligava, mandava parabéns, batia um papo e tal. Hoje não, eles pegam e mandam uma mensagem tão fria para você que você fala. Isso quando é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso é pra... Vai lá, corre dentro, achei um, e manda. Até mensagem copiada, manda. Ctrl-C, Ctrl-V. Ficou fácil, né? Gente, esse é o grande detalhe. Viram como é que a gente começou a falar de casamento e foi parar na sociedade? Olha que coisa bacana. E aí, tem um detalhe interessante, que falava que Deus uniu, até o tema da palestra. Não separeis o que Deus juntou.
Deus juntou dois espíritos, um grupo de espíritos para conviverem, não para se isolarem. Nós somos feitos para isso. Quer dizer, nós somos colocados na condição de encarnados para isso. Por que existe uma sociedade, uma cidade? Porque cada um dos indivíduos, de acordo com o seu grau de evolução, com a sua expertise, com suas capacidades, tem alguma habilidade desenvolvida. Um dá conta de fazer contas, outro dá conta de costurar, outro dá conta de fazer uma instalação elétrica, outro dá conta de construir uma cadeira de plástico. E, dessa forma, todos vão se ajudando. Um vai completando a necessidade do outro e todo mundo caminha. Essa é a grande tônica de se viver em harmonia, de se viver em sociedade. Então, vamos repensar. Vamos deixar esse de lado e vamos começar a viver... Vamos começar a viver em sociedade, largar essa vidinha. Não que a gente deve abandonar a tecnologia. Não é isso. De forma alguma eu estou falando isso. A tecnologia veio para nos auxiliar. Eu escutei uma expressão sensacional que fala o seguinte: nós devemos amar uns aos outros e usar a matéria. Infelizmente, estamos amando a matéria e usando os outros. Viu como é que você pega? Porque nós estamos dentro desse conjunto da obra, claro, estamos cada vez mais valorizando o que a pessoa tem, não o que a pessoa é. Tem uma diferença muito sutil nisso aí, não é verdade? As pessoas têm que valorizar o que elas são, precisam ser enxergadas o que elas são. Mas como é que você vai ver isso se você está vivendo um mundinho isolado? Não dá. Então Deus nos uniu na grande comunhão de espíritos, seja os casais ou seja em comunidade. E aí nós resolvemos separar. E só para a gente encerrar, porque o nosso tempo lá vai findando, sobre o que é o divórcio. Algumas crenças citam o casamento, aí eu vou falar homem e mulher, tá? Como uma instituição que, um compromisso que não se rompe, só se rompe com o desencarne de um deles, ou os dois, se for o caso. Ok? E aí, eles é colocado um aspecto divino, de novo, voltando naquela conversinha de Moisés sobre a necessidade de disciplina, que era um compromisso tão sério que somente a morte poderia, coloca assim, te liberar desse compromisso. Ou seja, dois seres que não se toleram, teriam, em função do casamento, teriam que conviver até que um deles morresse, até que um passasse o cerol do outro, né? Ah, fulano morreu, acabou no casamento. Como aconteceu algumas vezes na história, né? Rei Henrique VIII da Inglaterra que o diga, né? Passou cerol em 5. Brigou com o Vaticano, a Inglaterra virou protestante, ele é a figura suprema do Estado, ele casava com mulher, não gostava, mandava cerol. E quando eu falo que ela mandava decapitar, porque era uma morte nobre, a decapitação. Os nobres, a morte por execução era por degola, mas com espada. Os pobres eram enforcados, eram torturados, estripados, mas o nobre tinha o direito a essa morte nobre. Fazer o quê? Então, o que acontece? O divórcio é uma instituição dos homens, porque existem questões legais envolvendo um casamento entre homem e mulher. Posses, filhos, enfim, situações materiais que precisam ser resolvidas. Então, o divórcio é uma coisa dos homens. É sabido que, lembra da estatística que eu falei? De 90% a 95% dos casamentos são por provação? Porque os espíritos ainda não conseguem amar em plenitude os encarnados aqui. Então, precisa que existem mecanismos que, entre aspas, forcem um pouquinho essa situação do compromisso conjugal no maior tempo possível, para que hajam as devidas reparações. É claro que determinadas uniões, elas passam a ser nocivas a uma das partes ou às duas partes. E aí sim é necessário que os dois
cada um trilha um caminho diferente. Por quê? A resposta é muito simples. A encarnação dos dois pode ficar comprometida por mais débitos. Porque é sabido que muitas vezes essas uniões começam, o casamento, tem aquele bendito esquecimento do passado, que todo mundo passa por isso. Tem aquele véuzinho que é colocado nos nossos olhos para a gente só achar qualidades no outro ou na outra. Namora, tá todo mundo bom, tá tudo muito bem. Vamos casar, casa, que beleza. Aí vem filhos, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. O negócio o véuzinho cai. Então o que era interessante já não é tão interessante mais. Mas já existem situações que fazem com que você continue a convivência com aquele companheiro ou aquela companheira, seja para criar filhos, seja por questões de patrimônio, seja até por acostumar com ele. E aí se cumpre um plano reencarnatório dos dois conviverem juntos e viverem certas situações. Fato. Mas acontece também, depois que esse véuzinho cai, um quer voar no pescoço do outro. E aí dá errado. Porque o espírito que veio para amparar o outro já está com vontade de exterminar o corpo físico do outro, passar o cerol. Então, é necessário que esses espíritos sejam separados, efetivamente, que cada um siga seu caminho. Lembrando que muitas vezes esse vínculo é por pouco tempo mesmo, porque é sabido, a espiritualidade sabe, olha, vamos preparar aqui para ver se eles seguram a onda uns 10 anos juntos aí. Se eles fizerem isso já está ótimo, porque eles não podiam chegar um perto do outro e querer matar. Se eles conseguirem 10 anos juntos, já estão pagando boa parte da dívida um com o outro. Depois eles voltam como irmãos lá na frente e a gente vai levando. Então é normal de se esperar que haja essa separação. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: cuidado com a banalização dessa célula da sociedade. O que a gente precisa, vamos enxergar. Um homem encontra uma mulher, começa a namorar, casa, beleza. Arranja um filho, passado 1 ano, eu estou de saco cheio, vou curtir a vida por um lado dela, também vou. E o indivíduo que precisava da referência familiar para poder crescer, trabalhar uma situação de infância, de outra existência, daquele berço, aquela acolhida fraterna que um casal pode dar, perdeu isso. E aí, como é que esse cara vai fazer? Não sei se vocês sabem, encarnação não é igual o ônibus que passa toda hora não, tá? Encarnação leva tempo para ser planejada, para ser elaborada, encontrando as melhores condições para que haja sucesso. E aí, num gestinho impensado nosso, estou de saco cheio dela, está de saco cheio, cada um segue seu caminho, o menino, arrasar. Olha o indivíduo com a existência comprometida ali. E você, pai, e você, mãe, são responsáveis por isso. Olha que compromisso que a gente está assumindo, quer dizer, um passivo espiritual absurdo nós estamos assumindo para com esse companheiro em outras situações. E aí, esse companheiro desencarna, todo mundo desencarnou, nós voltamos primeiro para a matéria, esse companheiro vira o quê? Obsessor. Ferve na sua orelha, você foi meu pai, me abandonou, também vou fazer você passar perrengue. Olha aí. Entenderam como é que é a dinâmica da vida? Entenderam, quer dizer, começaram a entender, porque esse negócio é bem profundo. Como é que funciona a relação de companheiro e companheira, de homem e mulher dentro da sociedade? Entenderam a responsabilidade que é, quando os dois decidem constituir uma família, comer 1 quilo de sal juntos, criar filhos, ter um ambiente propício a oferecer a outros espíritos a condição de reencarne? Olha que coisa maravilhosa. A gente precisa tratar isso com a devida seriedade e respeito que necessita. Aqueles que já casaram sabem muito bem o que eu estou falando. Aqueles que estão namorando, pensem bem no que eu estou falando. Porque as gerações que virão aí vão depender de vocês e de nós hoje. Eu tenho 2 meninos, eles vão fazer 17 anos esse ano. Eu vejo a geração deles e falo assim, eu dou uma olhadinha e falo com minha esposa, olha, nós estamos ferrados, nós vamos reencarnar netos desses aí, filhos não vou dizer não, mas pelo menos netos desses aí nós vamos reencarnar.
Que geração desperdiçada. Oh, meu Deus! Pois é, a barrigada perdida. Eu falo, quando eu voltar lá para cima, eu vou sentar junto lá com o pessoal da programação. Vem cá, pode parar. Tem uma coisa errada, não deu certo. Vamos organizar que esse negócio estava caiado lá embaixo. Olha que geração é essa que nós estamos criando. Me ajuda aí. Vamos refazer as continhas, que está misturando coisa errada aí. E aí, eu vou, para finalizar, pessoal, tem uma historinha de um sheik árabe, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: meu avô andava de camelo. Meu pai anda de Mercedes. Eu ando de Rolls Royce. Meu filho vai andar de camelo. E aí eu vou falar uma outra coisa para vocês entenderem melhor. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes levam a condições fáceis. Condições fáceis formam homens fracos. Vamos tentar ficar pelo menos na mediana, né? Entenderam a mensagem? Vivemos hoje tempos difíceis, nós mais vividos. Sejamos fortes. E passemos esse legado para os nossos descendentes, para que sejam fortes. Então, quando a gente vê a geração, o pessoal fala, a geração neném, lembremos disso e falemos isso com eles, para que eles sejam fortes e se mantenham fortes e não desanimados. Porque nós vamos ser netos desse povo, gente. Já pensou nisso aí? Nós estamos enrolados. Se a gente não começar a dar pelo menos umas diquinhas aqui, ó, gente, não faz isso, faz aquilo, corrige isso, corrige aquilo outro, nós estamos enrolados. Os nossos pais do futuro, hein? Olha o que vai ser. E pensem bem, aqueles que já têm um relacionamento estável com o casamento, joia. Constituíram família e tudo mais, procurem aproveitar ao máximo essa oportunidade e deem o melhor de vocês dentro daquilo que vocês podem. Ninguém dá o que não tem, fato. Aqueles que estão namorando, que eu vi que tem um tanto de dedinho que subiu depois desceu, não sei porquê, acho que ele está com vergonha. Esses que estão namorando, comecem a pensar na responsabilidade que é ser uma família. É bom, tá, gente? Eu como uns quilinhos de sal com a minha esposa. Ela até está tomando remédio de pressão por causa disso. Mas eu ainda estou bem. Comer uns quilinhos de sal faz bem. Mas pensem nisso. E não fujam da raia. Que eu vou contar uma coisa para vocês. Se vocês tomarem bomba nessas matérias, vocês vão fazer ela de novo, tá? Não tem esse negócio de tomar bomba e achar que está livre, não. Ou seja, a gente falhar nessa situação, vocês tenham certeza que nós iremos repetir. E talvez não seja nas condições tão favoráveis a qual nos encontramos agora. Tudo bem? Dúvidas? Gente, muito obrigado a todos. Eu já vou peitar um ensejo aqui, já vou passar a régua também, né? Vamos lá, hoje é cabelo, barba e bigode. Então, pessoal, o que acontece? Nós temos uns recadinhos rápidos aqui. Bem rapidinho, tá, pessoal? A casa, ela oferece evangelização infantil, pré-mocidade e de bebês nas segundas e quartas-feiras de 20 às 21 horas e aos domingos de 9 às 10 horas da manhã. Então, quem tiver filhos, pode trazer. Não está com medo sem alguém para deixar em casa? Pode trazer, que tem as evangelizadoras, que elas nos ajudam nisso aí. É um trabalho bem bacana, tá? Pode ficar tranquilo. Enquanto vocês estão aqui escutando o evangelho, eles também estão escutando o evangelho, só que de maneira diferente. Mas é evangelho. O que é bom, né? Nós também temos a mocidade ao sábado, às 14 horas. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que também acontece aos sábados, às 17 horas. Ok? E aqueles que necessitarem de aquele atendimento fraterno, aquela conversinha para aliviar o coração e buscar uma orientação, isso ocorre aqui na casa, às segundas e quartas, às 19 horas, é só dar um nome ali na recepção. Perfeito? E aos domingos, às 9 da manhã. E, por último, às quartas-feiras, às 19 horas, quem quiser deixar o nome ali pedindo uma orientação espiritual, ao final da reunião é só pegar. Perfeito? Ah, nós temos o último recadinho lá, pode falar.
casado, de sábado, foi muito abençoado. Então, além dos agradecimentos, não vejo chega de nós para essas orações. Hoje, esse comentário que pessoalmente. A todos nós abençoe essa maravilhosa tarefa. Gente, vocês imaginam o quanto esse bazar ajuda essa casa. Essas lâmpadas acesas, essa água do banheiro, as manutenções, boa parte dele é mantido pelo bazar. E outras atividades da casa. Meus queridos, ao final da reunião, quem tiver... Ao final da reunião, gente, não levanta ainda não. Quem quiser tomar um passe, por favor, forme uma fila aqui à nossa direita. A gente só pede a caridade do silêncio, tá? Porque atrapalha a câmara de passe. Então vamos rogar a Jesus, primeiramente agradecidos, né? A esse mestre maior, esse irmão querido de todas as horas, pela bendita e maravilhosa oportunidade, Jesus, de estudo, de aprendizado, de esclarecimento. Por tua mão consoladora, Jesus, que nos ampara sempre nos nossos momentos de prova, nos fazendo lembrar de quão grande é o teu amor para conosco. Criaturas ainda tão imperfeitas, com o coração ainda tão endurecido. Oh Jesus, nos envolva cada vez mais com esses eflúvios divinos, nos auxiliando, para que tenhamos a serenidade bendita, Jesus, de mais um dia de caminhada de sucesso, rumo à evolução. Protege-nos, ó Jesus, das investidas daqueles que ainda não sabem perdoar. Auxilia-nos, ó Jesus, a vencermos os obstáculos, com serenidade, maturidade e bom ânimo no coração sempre. Consola aqueles que passam por provas bem maiores do que as nossas, Jesus. Seja nos mais diversos ambientes e condições. E que tua mão misericordiosa sempre guie esse leme da grande terra. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.